Fala, comunidade Quizards! Que fantástico ter todo mundo aqui para mais uma exploração. Hoje, a gente vai investigar como a matemática pura consegue criar padrões visuais simplesmente deslumbrantes. Bora mergulhar direto nisso e descobrir o grande segredo por trás daquelas formas perfeitas que se encaixam como mágica, sem deixar nenhum espacinho de fora. Para começar, basta olhar ao redor para perceber que a matemática está literalmente por toda parte. Olha só que incrível a famosa escadaria de Selarón, lá no Rio de Janeiro. Cobrir superfícies planas com formas perfeitamente encaixadas é uma técnica imemorial. A gente vê isso em calçadas, paredes, em obras de arte. E não é só uma questão de estética, tá? Tem uma regra matemática muito rigorosa governando cada uma dessas pecinhas coloridas para que o resultado final fique perfeitamente plano. E o nome oficial matemático para isso é ladrilhamento ou tesselação. Então, o ponto crucial é o seguinte: para um ladrilhamento ser verdadeiro, as peças geométricas precisam cobrir todo o espaço plano. Não vale colocar uma peça por cima da outra de jeito nenhum e, o mais importante, não pode sobrar espaço vazio. É tipo o desafio definitivo de um quebra-cabeça, onde as peças têm que se encaixar com perfeição absoluta. Então, vamos entrar no primeiro nível do nosso jogo, os ladrilhamentos regulares. A verdadeira mágica aqui obedece à regra de ouro da geometria plana. Imagina um ponto central, onde os cantos das formas se encontram, o famoso vértice. Para não deixar nenhum buraco, a soma dos ângulos dessas formas em volta desse ponto tem que bater exatos 360 graus. E olha que loucura, se a gente tentar usar polígonos regulares, que são aqueles com todos os lados e ângulos iguais, a matemática revela um clube muito, mas muito exclusivo. Apenas os triângulos equiláteros, os quadrados e os hexágonos regulares vencem esse jogo sozinhos. E o poder do hexágono é simplesmente brilhante. Cada ângulo interno de um hexágono regular tem exatamente 120 graus. Se a gente juntar 3 deles em um único ponto, a matemática é simples e linda. 3 vezes 120 é igual a 360 graus. Um encaixe perfeito, sem 1 milímetro de sobra. É exatamente por isso que as abelhas usam hexágonos nas colmeias, e porque a gente vê tanto esse padrão nas calçadas por aí. Agora, geometria dinâmica, o teste do pentágono. O que aconteceria se a gente tentasse quebrar as regras? Bom, se a gente for num software de geometria dinâmica e tentar usar um pentágono regular que tem 5 lados, a resposta é não, não dá certo. E a explicação está escancarada aí. Cada ângulo dele tem 108 graus. Quando a gente tenta unir 3 pentágonos, chegamos a apenas 324 graus. Faltam 36 graus para fechar a conta dos 360. E se tentar forçar um quarto pentágono, ele vai acabar se sobrepondo aos outros. Ou seja, o pentágono falha miseravelmente no teste e deixa uns buracos bem irritantes. Subindo de nível, ladrilhamentos semi-regulares. A gente já viu as formas que funcionam sozinhas, mas aqui nos semi-regulares a ideia é elevar o nível e misturar as coisas. A regra dos 360 graus em cada ponto de encontro continua firme e forte, mas agora a gente combina 2 ou mais formas diferentes, tipo octógonos com quadrados ou triângulos com hexágonos. A grande sacada é que o padrão em volta de um vértice tem que ser exatamente igual ao padrão em volta de todos os outros vértices do desenho inteiro. A uniformidade tem que ser perfeita. E, claro, precisamos falar sobre a arte de Escher. Já que o assunto é perfeição, é impossível não mencionar o maior mestre nisso, M.C. Escher, um artista que pegou essas grades matemáticas super rígidas e transformou em pura vida e ilusão. Reparem bem nesse largato. O Escher não desenhava simplesmente do nada, ele usava uma malha invisível de hexágonos matematicamente perfeitos como base. Aí ele, de forma muito inteligente, recortava um pedacinho de um lado do hexágono e adicionava esse exato mesmo pedaço no lado oposto. A área total continua a mesma e os lagartos se encaixam com precisão milimétrica. 0 buracos. Simplesmente genial, né? Certo, hora do nosso resumão Quizards antes do grande desafio. Fixem bem isso. A soma ao redor de qualquer ponto de encontro tem sempre que ser 360 graus. Somente triângulos, quadrados e hexágonos dão conta do recado sozinhos. Para criar os mosaicos semi-regulares, a gente combina formas mantendo padrões idênticos. E, por fim, as grandes obras de arte usam essas mesmíssimas regras matemáticas por trás de tudo. Todo mundo pronto para testar o conhecimento? Aqui vamos nós para o primeiro desafio. Qual é a regra de ouro para a soma dos ângulos ao redor de um vértice em um mosaico perfeito? Valendo? E a resposta é 360 graus, um círculo completinho para garantir que nenhuma fresta fique aberta. Parabéns para quem cravou essa!
Segunda pergunta para nossa comunidade. Quais são os únicos 3 polígonos regulares que formam ladrilhamentos sozinhos? Pensem aí. São eles os triângulos equiláteros, os quadrados e os hexágonos regulares. Essa é a nossa sagrada trindade da geometria plana que faz o trabalho sem a ajuda de mais ninguém. Pergunta número 3. Tentem lembrar daquele nosso teste no software de geometria. Por que o pentágono regular não funciona sozinho no mosaico? Puxem bem pela memória. Exatamente isso. A união de 3 pentágonos soma apenas 324 graus. Isso deixa aquele buraco de 36 graus que acaba estragando todo o piso matemático. Chegando na reta final do nosso quiz. Pergunta 4. O que é um ladrilhamento semicircular? O tempo está correndo. É a mistura perfeitinha de 2 ou mais polígonos regulares diferentes. Mas sem esquecer, os encontros de todos os vértices devem seguir exatamente o mesmo padrão no desenho todo. E a nossa última pergunta para gabaritar o quiz de hoje. Qual artista famoso transformou matemática em lagartos perfeitos? Aquele que adora dar um nó na nossa mente. O inigualável M.C. Escher. Esse mestre transformou todas essas regras rígidas que a gente acabou de aprender numa arte que realmente desafia os limites do que parece impossível. Mas a nossa exploração não termina por aqui não. Fica um super desafio final para a nossa comunidade de mentes curiosas. Será que é possível ladrilhar o chão usando apenas losangos que não são quadrados? Pensem bem nas regras dos ângulos que a gente discutiu hoje e como eles poderiam se encontrar. O que vocês acham? Essa discussão vai ferver. A gente quer ver todos os comentários com as teorias e respostas de vocês sobre esse desafio dos losangos aqui embaixo, hein? E se alguma parte ficou confusa ou se bateu aquela dúvida sobre o maravilhoso mundo da geometria, manda nos comentários também. Para não perder as próximas explorações incríveis do canal, já se inscrevam, ativem o sininho de notificações e, claro, deixem aquele like de respeito para apoiar a gente a espalhar mais conhecimento. Muito obrigado pela companhia nessa jornada geométrica fantástica e até a próxima!